Salve, torcida do Tricolor Paulista! Seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria. Estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso Tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notícias e atualizações do nosso Tricolor. E lá no final do vídeo, deixe seu comentário sobre o que nós vamos falar aí hoje, tá certo, torcida? E nunca esquecendo, vamos São Paulo! Aquele seu velho like pro velho amigo Zé Maria. É isso aí, torcida! O homem chegou. James Rodrigues é do São Paulo. Isso abalou as estruturas do futebol brasileiro. Muitos gostaram e muitos já criticam. Vamos falar sobre isso. Lucas Moura pode assinar hoje. Belo reforço. Esse a gente conhece bem. São Paulo empatou contra o Bahia num jogo de um time só, praticamente. Vamos falar disso aí também, né? O domingo do São Paulino começou às 11 horas, né? E mais uma vez a torcida do São Paulo invadiu o Morumbi com 56 mil torcedores lá. É muito bacana ver o Morumbi lotado, né? Um domingo de manhã cheio de família, crianças, mulheres. O futebol realmente é uma festa e o São Paulo fez uma festa maravilhosa para o time do São Paulo nesse domingo. Infelizmente a vitória não veio, né? E o São Paulo tentou de todas as formas, né, fazer o gol e não teve a competência para isso. E aí que está um grande problema. Uma coisa que a gente tem que analisar com calma e tranquilidade, porque não jogou Caleri, não jogou Luciano, caras que realmente fazem os gols do São Paulo. E quando você precisa de jogadores que estão lá, David, Juan, né, Erickson, que infelizmente se machucou mais uma vez, não vem os gols. E principalmente de um rapaz chamado Rodrigo Nestor. Como ele tem dificuldade em fazer gol. É um absurdo. Como esse jogador tem dificuldade de fazer gols. E assim foi a vida do São Paulo. Martelou, colocou jogadores, trocou, mudou o jeito de jogar. E o São Paulo acabou empatando com o Bahia. Um empate que faz o São Paulo não ganhar há 3 jogos. Mas vejam só como que é o futebol. O São Paulo hoje está com 26 pontos, se eu não me engano, ou 27. Está em 8º lugar. E não ganhou do Cuiabá lá, perdeu. Perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil e ontem empatou com o Bahia. E a torcida do São Paulo está feliz. O futebol é assim. A torcida está feliz porque o São Paulo e a diretoria do São Paulo realmente se mexeu e trouxe um jogador de ponta, um jogador consagrado. E, bom, a gente vai falar disso aí daqui a pouco. Mas o que acontece? O São Paulo perdeu. E isso não é normal. Isso não pode acontecer e nós deixarmos aqui passar porque trouxe um jogador ali, outro aqui. E o São Paulo está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um jogo dificílimo na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra os argentinos. Um jogo dificílimo lá. Então, assim, o São Paulo, Dorival Júnior, tem que começar a entender e começar a cobrar os jogadores porque nós estamos errando em algum lugar. E não é porque trouxe um jogador aqui, eu estou trazendo outro jogador ali, a coisa está ficando bonita, mas até agora nós não ganhamos mais nada. E eu venho aqui e falo todo mundo, vamos pôr os pés no chão, vamos pensar direitinho sobre o São Paulo. O São Paulo é um time em evolução. E tá aí, a prova tá aí. O São Paulo não ganha há 3 rodadas. 2 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Então a gente tem que pensar muito bem, a diretoria do São Paulo, não abandonar as coisas e as coisas começar a bagunçar. Dorival tem que começar a cobrar, Dorival.
né? Porque não é normal a gente ver um time, né, que estava indo bem e começar a não ter forças para marcar gols e perder partidas. O São Paulo não ganhou uma partida fora pelo Campeonato Brasileiro, não ganhou uma partida fora. Ontem foi mais 2 pontos perdidos. Quer dizer, no Brasileirão, em 6 pontos, nós perdemos 5. Isso no Brasileiro não tem escapatória, isso é um problema sério, né? A gente não pode começar a pensar, porque ganhou do Palmeiras, classificou para a Copa do Brasil, achar que está lindo e maravilhoso. Não, as coisas estão esquisitas no futebol do São Paulo. Ah, mas o São Paulo ontem matou o Bahia. Sim, mas não fez o gol. Isso não quer dizer nada no futebol. Nada. Merecíamos. Futebol, merecimento é bola na rede. Você pode jogar mal, você pode não sei o que. Ah, São Paulo ganhou o jogo de 1-0, mas jogou muito mal. O problema é do adversário e de quem está vendo o jogo. O importante é a vitória. Na minha opinião, lá no final das contas, a vitória é que vale. A vitória é que vale. Né? Se está jogando futebol bonito ou não, isso é uma outra coisa. Agora, o que vale é a vitória. E o São Paulo não ganhou do Bahia e se complicou no Campeonato Brasileiro. Tá certo, torcida? Bom, o São Paulo, né? Eu aqui sempre falo isso. Eu só comento de jogador quando ele está contratado, assinou assinou contrato, está a camisa do São Paulo e fala que é jogador do São Paulo. É o caso de James Rodrigues. Vocês aqui, São Paulinos, eu vou falar para vocês, eu não acompanhei muito o futebol do James Rodrigues. A gente acompanha porque ele é um jogador colombiano, né? Sei que jogou muito tempo no Porto, fala muito bem o português, que é muito legal isso, né? Jogadores do São Paulo, né? Rafinha, Alexandre Pato, né? Alisson, tudo elogiando, né? Que o jogador é um cara que tem um vestiário bacana, é um cara legal, né? É um cara que fala o português. Isso realmente pode agregar. Só que o cara chegou hoje. Ele vai treinar, ele está 3 meses sem jogar 4. Ele vai treinar, ele vai se ambientar, ele vai entender o lugar que ele está jogando, ele vai entender o lugar que ele vai morar. Então, tudo isso é demorado. Isso requer tempo. E a torcida do São Paulo está muito empolgada. Meu Deus, irmão, calma. Tudo no seu tempo. Infelizmente, nós temos as coisas para acontecer. E o James Rodrigues não é o cara que vai pôr a mão no São Paulo e vai mudar o jeito do São Paulo jogar. Tomara que seja, que a gente ele chegue e vista a cabeça, saia jogando e faça o São Paulo ser o melhor time do Brasil. O São Paulo precisava de um jogador desse tipo. O clube do São Paulo precisava de uma contratação desse tipo para aumentar a marca São Paulo, né? E mostrar para outros jogadores que é bom vir para o São Paulo. Que o São Paulo é um time que tem uma boa diretoria, tem uma boa comissão técnica, tem um bom ambiente de trabalho, tem um bom equipamento de fisioterapia, médicos e tudo. Um estádio maravilhoso. Então o jogador tem. E que receba em dia. Esse acho que ele chega no final do mês, no dia 30, o dinheirinho dele está na conta dele. Né? Porque vai ficar muito feio o São Paulo não pagar salários que esse rapaz e esse jogador vai receber, né? Ou pagar para ele e não pagar para os outros. Isso é chato, né? Isso o São Paulo não pode deixar acontecer, né? O São Paulo tem, que a gente sabe, dívidas enormes. É claro que muita coisa evoluiu, né? A torcida comparecendo no estádio, de rendas de 4, 5 milhões, isso ajuda pra caramba, né? A marca fica exposta. Marcas que apoiam o São Paulo ficam expostas nessas coisas. Eu acho sensacional. Eu acho que o São Paulo tem que fazer isso, mas tem que respeitar a situação do clube e a situação dos jogadores, porque isso aí quebra tudo. Se você não fazer as coisas certas com os jogadores, acaba. Não adianta trazer o Pelé, pôr ele, tirar ele lá do céu e pôr ele aqui, que não vai adiantar se não fazer as coisas certas. O importante, que a torcida do São Paulo está feliz, está sentindo que o seu time é realmente um time grande, que voltou a fazer contratações de impacto. E isso não tem
remédio, isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa que não dá para escrever. A torcida fica empolgada com todo o direito. A torcida do São Paulo merece, porque até porque carrega esse time no colo. Lucas Moura, quase para fechar, né? Eu não vou falar aqui, não vou comentar nada, mas existem comentários que ele hoje à tarde ele assinaria o contrato. Existem muitas coisas ao redor do Lucas Moura para ele acertar esse contrato até o final do ano, né? Ele está conversando com com o time dele americano, que ele quer jogar, que comprou o passe dele, para ele ser emprestado, tá pedindo para ele jogar esses 6 meses para ele não ficar parado. Então precisa todos esses acordos, né? Amarrar tudo isso direitinho, né? E ver quando ele vai receber até o final do ano para ele poder jogar. Sem dúvida nenhuma, um baita jogador, e a gente conhece o Lucas Moura. E isso mexe nas estruturas de todos os times que foram jogar contra o São Paulo, né? Eu vi o Eric jogando no Ceará, um belo jogador. Esse o São Paulo tem que tentar trazer de qualquer jeito. Tentar fazer alguma coisa com o Ceará para trazer ele para disputar o Campeonato Brasileiro, que é um belo jogador, tenho certeza que vai se dar bem no São Paulo. Voltando para o Lucas Moura, o trabalho está sendo feito. Importante essa atacada aí da diretoria do São Paulo para trazer o Lucas Moura. Tá certo, Cid? É isso aí. As coisas estão acontecendo, a gente vai estar aqui sempre trazendo notícias e comentando sobre nosso São Paulo, tá certo? Final de segunda-feira, né, a semana começando, que todos tenham uma final de tarde de segunda-feira maravilhoso e uma semana ainda melhor ainda, tá certo, Cida? É isso aí e vamos São Paulo!